Então, meus amores, estamos de volta e vamos fazer aqui uma breve observação sobre como está formatando os trabalhos acadêmicos. Então, com relação à formatação de trabalhos acadêmicos, a gente deve seguir assim, de modo geral, né, o seguinte, que os trabalhos deverão ser apresentados em papel branco e de formato A4, né, que é, no caso, 25 centímetros versus 29,7 centímetros. O conteúdo deverá ser inserido somente no avesso, ou seja, frente das folhas. Você for fazer uma monografia, todo o trabalho seu vai ser redigido, né, ali na folha A4, mas na frente. Você vai utilizar o verso somente da folha de rosto para colocar a ficha catalográfica, por exemplo. Então, com exceção da folha de rosto, que conterá o seu verso, em seu verso, a ficha catalográfica, isso que eu acabei de falar. Com relação à fonte, a fonte utilizada no trabalho inteiro será de tamanho 12. No entanto, a norma prevê que os seguintes elementos deverão ser digitados em tamanho menor, não especificado. Por exemplo, citações, né, de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas de ilustrações e tabelas. Esses elementos, eles podem estar em tamanho menor. Por que assim? Porque a citação, quando ela é até 3 linhas, ela vai ficar ali agregada dentro do contexto do parágrafo em tamanho 12, mesmo tamanho da fonte ali, né, que está sendo utilizada para elaborar ali o parágrafo, o tópico, né, no caso, o parágrafo de discussão. E aí vai estar inserido essa citação com menos de 3 linhas lá. Agora, se a citação for longa, maior de 3 linhas, aí sim ela vai ficar recuada, né, 4 centímetros da margem esquerda, né, e em tamanho 10 ou 11, por exemplo. Aí o espaçamento do texto inteiro será de 1,5, com exceção dos seguintes elementos que deverão adotar espaçamento simples: citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas de ilustrações e tabelas, natureza, objetivo e nome da instituição presentes na folha de rosto, que vai conter lá na ficha catalográfica, né, que vai estar presente no verso da folha de rosto. Esses são os elementos aonde você vai utilizar um tamanho que não seja aí 1,5. O espaçamento vai ficar com relação a esse tamanho, né, aliás, esse centímetro, que é dado para o espaçamento de modo geral, nesses elementos, citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, legendas de ilustrações e tabelas, natureza, objetivo, e nome das instituições, da instituição presentes. Veja só, na folha de rosto, que é a ficha catalográfica presente na folha de rosto, esses elementos aqui citados vão ficar em espaçamento simples. Os demais, todos, vão ficar no espaçamento do texto inteiro, será exatamente de 1,5. O tamanho das margens será com relação à margem esquerda e superior, será de 3 centímetros, né? E da margem, no caso, com relação às margens direita e inferior, serão, no caso, aí 2 centímetros. Também temos aqui, né, a questão das citações. De maneira resumida, algumas sugestões que devem ser seguidas. Por exemplo, né, aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 5 exemplos aqui. As regras de citações que estão previstas na norma, né, da BNT 10.520 de 2002, segundo ela, as citações deverão conter as informações necessárias à identificação da fonte consultada e obedecerão às seguintes regras. Se a indicação do autor da fonte for feita fora de parênteses,
a mesma será em letra maiúscula e minúscula. Exemplo, como disse Albert Einstein. Você observa aqui que a primeira letra, né, dos nomes, claro, nomes próprios, maiúsculo. As demais, minúsculo. Então, por isso que ele diz maiúscula, letras maiúsculas e minúsculas. Se a indicação do autor da fonte for feita dentro de parênteses, que é o caso aqui de Einstein, todo esse nome vai estar em maiúsculo. Então, a mesma será em letras maiúsculas somente. Aí está a citação. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Aí o nome Einstein vai estar todo em maiúsculo. Se a citação tiver mais de 3 linhas, ela deverá obedecer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, ter espaçamento simples e o tamanho da fonte deverá ser menor do que o resto do texto, aquilo que nós já vimos. Somente, né, com relação à citação aí, com mais de 3 linhas, ela vai ter esse tamanho aí, 10 ou 11. Geralmente se usa mais a questão do tamanho 10. Citações dentro de citações deverão ser feitas dentro de aspas simples. Exemplo, Einstein disse, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque aqui é uma citação dentro de uma citação, porque a citação toda, né, Einstein disse, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, antes de falar. Então, mas a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Observa que ela está aqui só com uma aspazinha, né? Aqui, não está com aspas duplas. Mas aqui para frisar que é uma citação dentro da citação. Então,